Oi pessoas, aqui é o Leonardo e o tema do meu seminário é Período entre Guerras e a Ascensão do Nazifascismo. Para o seminário ficar de mais fácil compreensão, eu separei ele em capítulos, começando pelo Capítulo 1, Estados Unidos, Crescimento Econômico. A situação econômica dos Estados Unidos, no período entre guerras, era de uma euforia econômica, no entanto, logo ela teve fim. Mas mesmo com tal euforia, a desigualdade social ainda era gritante, pois metade da população estava abaixo da linha de pobreza. Outro fato importante é a modernização da agricultura da época, que resultou em uma produção superior à demanda, diminuindo assim o preço dos alimentos e aumentando os estoques. E o crescimento também de consumo nos Estados Unidos, que só foi possível por influência direta do aumento salarial e pelo incremento dos rendimentos provenientes da agricultura, sendo só a partir de 1919 quando os Estados Unidos reafirmaram a sua hegemonia no setor industrial mundial, numa altura em que a Europa ainda passava por uma crise motivada pela desvalorização da moeda, o aumento de preços e a deterioração dos conflitos sociais, em grande medida das consequências da Primeira Guerra Mundial. Capítulo 2 – Estados Unidos – The American Way of Life. Mas se engana quem pensa que os EUA apenas exportaram produtos agrícolas e industrializados à Europa e ao restante do planeta. A cultura norte-americana também passou a impregnar as outras nações, promovendo um estilo de vida consumista, principalmente por meio da literatura, do cinema e da música. Os Estados Unidos souberam, como nenhum outro país, se aproveitar da lacuna de poder aberta pela crise europeia do pós-guerra. E com isso, os norte-americanos passaram a exportar seu modo de vida com o American Way of Life. E esse tal American Way of Life era um modelo de comportamento que passava pelo consumismo e a padronização social, além da crença nos valores democráticos liberais. Porque naquele momento dos Estados Unidos, esse modo de vida fundamentava o consumismo no país, ao vincular o bem-estar das pessoas ao seu poder de compra, de modo que a crença de que a felicidade estaria necessariamente vinculada ao consumo estimulava o desenvolvimento das indústrias estadunidenses. Sendo este modo de vida onde as famílias do país inteiro acreditavam que alcançariam a felicidade por meio de tal consumo de produtos industrializados, como rádios, eletrodomésticos, aspirador de pó, comida enlatada ou carro próprio. Capítulo 3 – Crise de 29. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já era considerado e visto como a maior potência econômica e produtiva do globo, possuindo índices significativos de produção, sendo responsável por 42% da produção de produtos globais. Assim, consequentemente, sendo o maior exportador, representando 40% do global. As pessoas começaram a nem saber administrar o seu próprio dinheiro, consumiam bastante e não tinham problemas em arrumar empregos estáveis. Um dos produtos que mais se consumia pela população estadunidense eram os automóveis, seguido por diversos outros produtos sofisticados. Com isso, o país se viu na função de construir mais indústrias e ruas para a circulação desses automóveis. Tanto é que muitas indústrias se estabeleceram com suas sedes no mesmo, nos Estados Unidos. O que ocorria era igualitário aos booms de mercados livres, com os salários ficando para trás e os lucros crescendo desproporcionalmente. Mas como a demanda da massa não acompanhou a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial fordista, o resultado foi superprodução e especulação, provocando assim um colapso. E com tal descontrole econômico dos Estados Unidos, se deu o declínio do nascimento de uma das maiores facetas da desorganização econômica, a superprodução. Os Estados Unidos, então, começaram a produzir mais do que vender, aumentando a concentração de mão de obra, acúmulo e armazenamento de mercadorias não vendidas para o exterior, e os investimentos da bolsa não retornando com o lucro esperado. Entretanto, aumentou a procura de mão de obra, por mais que o salário continuasse o mesmo. Produzindo mais e ganhando menos, a população já não conseguia manter a estrutura de vida que tinha anteriormente. E no fim, mais de 45 milhões de pessoas que investiram na Bolsa de Nova York venderam suas ações, dando assim a queda da Bolsa de Nova York. E tal ocorrido foi marcado pela data de 24 de outubro de 1929, nomeado de A Quinta-feira Negra. Capítulo 4 – Nazismo e Fascismo. Mas enquanto isso, na Alemanha, surgiu um partido político com ideais nacionalistas e racistas, que ganhava força com os alemães, devido ao sentimento de humilhação pós-guerra e insuficiência do governo, o nazismo. A ascensão do nazismo ao poder começa-se no ano de 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, mas foi de fato criado em 1920, e ele cresceu com crises econômicas e políticas por um povo alemão muito frustrado e humilhado após a Primeira Guerra, subindo rapidamente da obscuridade para a proeminência política, tornando-se em 1932 no maior partido do parlamento alemão, contando com 207 integrantes.
Outro conceito importante é o de espaço vital, vindo do século XIX após a unificação alemã, que por meio de trabalhos do geógrafo Hetzel, surgiu da revolta pela Alemanha ter perdido territórios após a Primeira Guerra Mundial. A ideia se trata de que a raça ariana deveria ter um único território e expandi-lo ao máximo, formando um guia, um império, um povo, além de se apoiar na ideia de que os recursos alimentícios poderiam tornar escassos para qualquer nação que tivesse um número de população elevado. Enquanto isso, na Itália, um movimento autoritário, imperialista e anti-anarquista também era criado, o conhecido como fascismo. O fascismo foi inicialmente um movimento que surgiu na Itália na década de 1910 e alcançou o poder desse país na década de 20, mais precisamente em 1922. E sua ascensão na Itália se deve ao fato da crise econômica que o país, ou seja, a Itália, vivia, tendo também uma relação com a frustração italiana com a Primeira Guerra Mundial e o temor da expansão do socialismo no país. O termo fascismo também pode ser usado para referir-se a outro regime daquela época, como o nazismo alemão, já citado anteriormente, por isso nazifascismo. Pois os dois têm certas similaridades em seu governo. Ambos são nacionalistas, imperialistas e são autoritários. Além também de que os dois, no momento futuro, também se aliariam. Capítulo 5. Holocausto. O Holocausto foi o assassinato em massa de minorias consideradas inferiores pelos alemães nazistas. Entre as vítimas estavam principalmente judeus, mas outros grupos também foram alvos, como os homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, opositores políticos, doentes físicos e mentais. Ele teve início em 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha. E ele terminou em 1945, quando as potências aliadas derrotaram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O conflito fez com que os nazistas pensassem em uma solução para a questão judaica, já que os campos de concentração não estavam prontos quando a guerra começou. Os judeus foram agrupados em guetos e neles aguardavam qual destino seguir, campos de concentração ou de extermínio. A diferença entre campos de extermínio e os campos de concentração é que nos campos de concentração, os judeus, além de executados, também tinham sua mão de obra explorada ao máximo. Nos grupos de extermínio, os judeus eram fuzilados e enterrados em valas, ou também usados como cobaias para experimentos feitos por médicos nazistas. A solução encontrada pelos nazistas foi a de promover a execução de judeus em câmaras de gás, que foram instaladas nos campos de concentração. Depois que os nazistas se renderam em maio de 1945, muitos deles e seus colaboradores que atuaram diretamente no Holocausto foram presos e levados a julgamento no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Os julgamentos em Nuremberg estenderam-se durante 9 meses e condenaram alguns nazistas à morte por enforcamento, enquanto outros receberam apenas penas de prisão perpétua, ou por certa quantidade de tempo.